O futebol amador como patrimônio cultural de Belo Horizonte. Torcidas organizadas com importante papel social. Veja também a ousadia de um poeta urbano que tem conquistado o país. E o protagonismo da mulher em danças urbanas na capital mineira. É agora no Interface. Mulheres torcendo pelos companheiros em partidas de futebol nos estádios brasileiros. Esse foi o pontapé que deu início às torcidas organizadas, que ganharam mais expressão a partir da década de 40. Com o passar dos anos, o que era para ser organizado ganhou contornos violentos, que passaram a ser o protagonismo das torcidas. Mas a junção do futebol com ações sociais resgata um outro lado dos torcedores que pouca gente conhece. Torcidas organizadas são grupos que se reúnem para acompanharem os times nos estádios. Só que há muito tempo, o desejo de torcer tem extrapolado o simples apoio às bandeiras dos clubes. O fanatismo, aliado à violência e à intolerância esportiva, tem sido uma realidade constante, e não apenas no Brasil. Até para manter os seus valores, garantir sua identificação, sua identidade, ela está em oposição à outra. O problema todo da rivalidade que descamba para a barbárie é quando as pessoas que estão nesse coletivo não suportam a frustração, ou de serem submetidas pela outra, ou de serem inferiorizadas pela outra. Consagrado como o país com o melhor futebol do mundo, o Brasil lidera outro ranking mundial, o da violência entre torcedores. E não é para menos. Só em 2010 foram 12 mortes registradas no país por causa dos conflitos envolvendo torcidas organizadas. Índice que saltou para 23 em 2012. E número que continuou a subir no ano seguinte, com o registro de 30 pessoas mortas em razão da rivalidade nos jogos. A gente tinha essa visão de briga, violência, rixa, né, como é dito pelo poder público, e com o tempo nós viemos mudando essa filosofia da torcida para ação social, para prosperidade, para ajudar o próximo. E hoje em dia a nossa linha de pensamento é essa, então quem quer caminhar conosco hoje em dia tem que pensar assim. A reformulação nas identidades das torcidas abre portas para as boas ações, como a implantação de projetos sociais, a exemplo do pilar das instituições. Uma filosofia capaz de somar o esporte com a cidadania. As ações que a gente vem fazendo são primeiramente projetos de ruas, então a gente está dando prioridade atualmente para os moradores de ruas, mas a gente também exerce outros tipos de eventos. A gente está fazendo toda semana está tendo um evento, ou está sendo chocolatado com um sanduíche, ou está sendo uma sopa. Né? Aí depende do que a gente arrecadou no decorrer da semana. É um lado social também, que a nossa entidade tem mais de 60 mil componentes. Então é o lado social da torcida que tem que ser feita também, porque acho que torcida é muito discriminada por causa de componente que briga na rua, que faz coisa errada, e todo mundo acha que torcida é um bando de marginal, é um bando de bandido. E eu acho que está totalmente errado. Os grupos, eles sempre se reúnem em torno de um ideal. E várias pessoas que se identificam com aquele ideal formam um coletivo, né? Através desse eixo vertical, que é a identificação com o ideal, eu tenho um grupo que pode estar em oposição com o outro. Agora, você tem também um eixo que é um eixo vertical, que é o eixo das relações que podem se estabelecer entre as pessoas desse grupo, né? E esse eixo é sempre um eixo de solidariedade. E quando o amor pelo futebol abre caminhos para outros esportes, a torcida pelo sucesso se torna ainda maior. A gente faz ação social no Dia das Crianças, a gente faz rua de lazer no Dia das Crianças, entrega brinquedo. Em tudo que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Ações sociais talvez pouco conhecidas, mas o que importa mesmo são os resultados, muitas vezes imediatos. A imprensa mostra o que ela quer, o que vende para ela, entendeu? Então, projeto social é uma coisa que não vende. O retorno vem no dia a dia, né? Eu acho que tanto no pessoal de cada um que ajuda, e também o retorno que a gente tem é as pessoas elogiar a própria torcida, porque a Marciaso hoje em dia vive um momento
que é elogiada até mesmo por torcedores rivais. Tem gente que começou aqui na torcida, que você falava, nossa, esse menino aí vai dar problema. Aí o cara muda a cabeça dele toda, o cara começa a ser atleta, ou se não começa aqui, a gente já dá uma mudada na cabeça do cara, você vê o cara fazendo uma faculdade, virando, sei lá, advogado, ou professor. E ver também os atletas aqui, que a gente já tem campeão brasileiro, que saiu daqui, que não tem lugar para treinar, que não tinha lugar para dar uma moral pro cara. Hoje, além de ser uma filosofia de vida, é o meu emprego também, eu trabalho com isso, eu ministro aulas de luta também. Então eu creio que aquele passo há 12 anos atrás formou o Bruce Souto hoje, o atleta profissional de MMA. Então foi muito importante tudo aquilo que ele fez lá atrás e ainda continua fazendo por nós. Seja a luta, a doação de comida, de agasalhos ou a visita em hospitais. Ações que fogem do simples marketing, na tentativa de resgatar o verdadeiro sentido das torcidas organizadas. E a lei da semeadura, né? A gente colhe aquilo que planta, então a gente tem que plantar amor, prosperidade, ajudar o próximo, né? E lá na frente nós já estamos colhendo, né? É o sorriso de cada um nas ruas aí pra gente. Qual é a função social de uma torcida? Ela também não se restringe a ir lá bater palma, torcer, ou gritar, ou fazer uma charanga. Qualquer grupo precisa de se legitimar para a sociedade a partir de um fazer que tenha, né, justificativa, que tenha valor. Torcidas organizadas que tiveram início com as mulheres, que de torcedoras passaram a ser praticantes. É certo que elas ainda estão longe de protagonizarem o futebol no Brasil, mas são inegáveis as conquistas. Assunto do nosso bate-papo de hoje com Bárbara Fonseca, que é coordenadora do time profissional de futebol feminino do América de Minas. Aliás, o único entre os grandes clubes a abrir espaço para as mulheres. Então seja muito bem-vinda, Bárbara, fique à vontade, é um prazer te receber. E para começar, a gente tem muito aquela frase que já é conhecida de todo brasileiro, de que o Brasil é realmente o país do futebol. Mas ainda, infelizmente, principalmente no futebol feminino, a gente encontra e vê a dificuldade de clubes, de financiamento. Como que você vê que é esse cenário do futebol brasileiro aqui no Brasil? Essa dificuldade é cultural, né? Se considerar que na década de 70 havia uma lei que proibia as mulheres a disputar jogos que são tipicamente de homem, incluindo aí o futebol, não só o futebol, outros esportes também, é uma lei que na década de 80, no final da década de 80, ela caiu em desuso e aí sim começaram algumas mulheres a praticar atividade. Alterar a cultura, alterar qualquer cultura é muito difícil, né? A dificuldade de se buscar e conseguir patrocinadores, investidores e até mesmo a torcida, ela se dá muito a essa questão cultural. Trabalhando essa questão cultural, acho que a gente altera positivamente esse cenário. Você falou aí da proibição, né, de antigamente, mas assim, hoje a gente tem muitas conquistas, mas querendo ou não, ainda é bem machista. O futebol feminino não é visto muito com os bons olhos ainda, infelizmente. E aí a gente pode dizer, então, que elas sofrem que tipos de preconceitos ainda hoje em dia, de forma de sexismo que ainda, infelizmente, tem? A comparação a comparação ao homossexualismo é a coisa mais latente que existe no cenário esportivo, né? A mulher que pratica futebol, ela é homossexual. Isso, para mim, está em primeiro lugar no tipo de preconceito, nos preconceitos que as atletas sofrem. O segundo é realmente essa questão de que é um esporte feito para homem, né? Fisiologicamente, o esporte realmente exige muito, mas já há comprovações de que o corpo feminino consegue se adequar à modalidade. Obviamente que o esporte praticado por homem, o futebol praticado por homem, ele tem que ser visto de uma maneira e o feminino de outra maneira. A grande dificuldade talvez é essa comparação também, achando que tática e tecnicamente o jogo masculino e feminino eles têm que se equiparar. Não tem, fisiologicamente somos diferentes, mas já está aí mais que certo que as mulheres também conseguem fazer um belo espetáculo. Mas também tem as muitas conquistas, né? Tem acompanhado, assim, nas suas experiências, tem visto uma mudança, assim, positiva? Sim. No início de 2015, em abril de 2015, a Dilma sancionou uma lei, a lei do Profut, onde as equipes, né, que disputam Série A e Série B, masculino, obviamente, devem à União e para aderirem a esse parcelamento eles têm que cumprir determinados critérios estipulados nessa lei. Um dos critérios é o investimento mínimo no futebol feminino. Certamente essa lei, quando sancionada, ela alterou
esse cenário positivamente. Ainda não há uma data limite para que todos os times de camisa iniciem com equipes femininas. Mas a gente já vê, por exemplo, o Corinthians, o Santos retornando com a equipe feminina, o Flamengo, que são times de camisa. Temos aí o Santa Cruz, que vai ser a primeira equipe de camisa do Nordeste. Aqui em Minas, o primeiro foi o América. Então, o cenário é favorável e isso é uma das conquistas, né? Se a gente tratar de CBF, de seleção, a gente teve uma conquista também, que foi o início da seleção permanente, que foi quando a CBF falou assim, não, vamos escolher aqui número X de atletas, vamos deixar esses atletas sendo custeadas com investimento da CBF para montar aí a seleção permanente, e a gente viu uma melhora aí técnica e tática, principalmente nas Olimpíadas. E ainda dentro desse cenário das Olimpíadas, né, que está tão recente, a jogadora Marta foi assim, virou um sucesso, um ídolo, seja de homens, seja de mulheres. E você acha que essa figura de uma mulher, sendo um ícone brasileiro, mesmo que por determinado tempo, assim, pode influenciar nas futuras gerações? Pode ser uma figura que dure na nossa mídia, no nosso cenário? Você acha que isso é positivo? Assim, analisando como gestora do futebol feminino, eu acho que esse endeusamento à Marta acaba prejudicando um todo quanto seleção. Eu acho que muita responsabilidade em cima de um atleta só. Como a gente pode ver no universo do futebol masculino também, isso acontece, né? O Neymar foi um dos mais batidos aí pela imprensa, justamente por ter sido ídolo, por ter criado esse deus ali do futebol masculino. Enquanto seleção, eu acho que isso é negativo. Enquanto captação de patrocinador, de imprensa, de mídia, de público, eu acho super interessante. Eu acho que tem que ter, sim, essa pessoa que vai ser sempre ali o foco da modalidade para atrair esse universo que qualquer modalidade esportiva precisa, né, para sobreviver. E pensando aqui em Minas, assim, ainda mais com a América, né, representante aqui de Minas, que está mais no seu quintal, assim, que você pode opinar, você acha que as expectativas são boas? Já que, afinal, Minas Gerais foi palco de um dos jogos, né, Belo Horizonte encheu a casa, as expectativas são boas? A expectativa é a melhor possível. Muito também ligado à questão da seleção, das Olimpíadas, da demonstração de que o público se interessa pelo futebol feminino, né? Batemos o recorde de público no Mineirão e no Maracanã também não foi diferente. Superamos o número de torcedores, foi acima da final, né, que valia ouro da seleção masculina. Então, realmente, a gente mostra para todos, para quem a gente precisa que entre nesse universo, de que há, sim, um público interessado em ver um futebol feminino bem praticado. Bom, então é isso, Bárbara. A gente agradece a sua presença, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, a América agradece a participação, a oportunidade de falar um pouco aqui do nosso trabalho. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais futebol no Interface. Essa coisa do marketing, isso é necessário. Para que um grupo se mantenha no tempo, ele precisa de ter, né, essa legitimação. Né? Assim, tem que ter um valor social, senão ele se perde. Como diz a música do Skank Nando Reis, que coisa linda, é uma partida de futebol. Esporte que vai além da bola, da trave e das chuteiras. Ele está nas expressões, costumes, rotina e, claro, na identidade do brasileiro. Não é à toa que foi declarado Patrimônio Cultural de BH. Aqui você desenvolve melhor, né, seu futebol, você aprende melhor as coisas, o toque, o drible, a física, você melhora tudo aqui. Você aprende a ter disciplina, o horário certo de chegar. A importância ajuda os meninos, né, para não entrar no mundo errado, fazer coisa errada, né. Brasil, país do futebol. E não apenas pelos feitos da seleção pentacampeã do mundo. Por aqui, a corrida pela bola começa cedo, fazendo de simples espaços campos de disputa para o futebol amador. É uma prática esportiva muito popular. A gente vê que a predominância dela e a permanência dela se dá nos bairros que têm um traço mais popular, especialmente nos que estão situados nas regiões mais periféricas da cidade. O futebol amador em Belo Horizonte sobrevive de teimosia dos seus dirigentes. Teimosia esta que ignora a rivalidade para colocar num mesmo time oportunidades que mudam vidas, sobretudo nas comunidades carentes. Projeto. Não está no sinal.
não está dando trabalho em casa, ter disciplina na escola, lembrar que o professor é que está dando a base para eles. Dentro disso, eu tento fazer o que o mude daqui 20 anos eu encontrar com um menino desses daí, ele está pelo menos trabalhando. Falar, pô, eu lembro de você, é isso que eu quero para os meninos. Eu não penso na ideia do futuros campeões, eu penso no futuro campeões da vida. E é do improviso, da vontade de conquistar resultados para além de troféus, que sobrevivem muitos times na capital. O Santa Cruz sobrevive à custa de seus diretores, seus dirigentes e com promoções que é feita para custear as despesas no Campeonato Mineiro, Sub-15 e Sub-17 que o Santa Cruz está disputando. Pra você ter ideia, sem recurso financeiro, é o 3º ano consecutivo que a gente vai na Espanha e em Portugal. Fica lá 21 dias. É o 3º ano consecutivo. As crianças para poder conhecer. As crianças que não têm, os pais pagam a passagem. Os que não têm, que são pobres, são da comunidade aqui, que não tem mínimo de recurso, a gente consegue doações. Uma realidade que pode ganhar novos rumos com o projeto Inventário do Futebol Amador em Belo Horizonte, desenvolvido pela Prefeitura. O projeto em andamento busca reunir informações e dados históricos de clubes e espaços de jogos, para o desenvolvimento de políticas públicas e a preservação como patrimônio cultural. O inventário ele é um projeto que está em andamento, é um projeto que foi criado numa parceria entre a Fundação Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Patrimônio, Diretoria de Museus, e a Secretaria Municipal de Esporte, contando principalmente com o apoio do Centro de Memória, do Esporte e Lazer. Ele, na verdade, já vem de algumas questões da política que estava voltada para o futebol amador na cidade, algumas questões de ter maiores informações sobre a memória desse futebol, que é muito informal, em certa medida invisível na cidade. Um estudo preliminar apontou a existência de aproximadamente 150 campos de futebol amador na capital mineira. Inicialmente estão sendo abordados os campos e as entidades mais antigas, que se formaram há mais de 50 anos. A primeira fase do projeto levantou a história de mais de 40 times, espalhados por todas as regionais da cidade. É interessante, por exemplo, perceber como que o equipamento esportivo que é o campo, ele na verdade cumpre várias funções dentro da comunidade, naquele espaço. Ele não está dedicado único e exclusivamente ao futebol. Da mesma forma, os times, eles são representantes da comunidade, então a mobilização da comunidade, especialmente nos momentos dos campeonatos maiores, em que o time ganha uma maior projeção, é uma projeção que representa não só o sucesso esportivo daquele time, mas uma valorização daquela comunidade. Eu vejo muito falar, eu vejo muito falar, que a prefeitura, o governo, mas aqui não vê até hoje. O futebol amador não recebe qualquer ajuda dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. A dificuldade de todo clube para sobreviver é muito grande. A gente aqui, eu já vi tanta criança abandonar as drogas, exercendo o seu direito de lazer no futebol, acaba virando homens. Então a gente, além de criar equipes de futebol de alta competição, a gente disputa o Campeonato Mineiro, infantil, juvenil, júnior, feminino, amador, sênior, a gente disputa todas as competições. A gente consegue, com esse trabalho, tirar muitas crianças das drogas, dos maus caminhos. Uma certa lixeira me disse que toda vez que eu me livro, abro páginas de mim. Abrindo, ou talvez escrevendo páginas. Essa lixeira foi só um dos suportes utilizados por um poeta, um tanto ousado. A mistura da vida marginal com o romantismo já se estendeu por várias regiões do país. Meu nome é Felipe Arco, eu tenho 25 anos e sou poeta urbano. O interesse pela arte de rua começou há uns 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Eu conheci o grafite e me apaixonei de cara, e faço grafite até hoje, há 10 anos. Sempre escrevi e ao longo do tempo eu consegui somar essas duas coisas, o grafite e a poesia, e transformar no trabalho que eu faço hoje. Hoje eu já tenho mais de 40 cidades que eu poetizei, ao longo de mais de 17 estados brasileiros. Só em BH eu acredito ter muito mais de 5 mil, não sei ao certo. Hoje eu consigo sobreviver totalmente da poesia. Não é simples,
né? Eu ainda estou engatinhando nesse caminho, mas hoje, por exemplo, eu vendo livros para todos os estados brasileiros, para várias cidades, até para fora também do Brasil. E também sempre aparecem coisas, trabalhos de grafite, pintar algum quarto, e palestras, viagens. Sempre na hora que eu mais preciso, aparece. Muita gente vê como ousadia tudo que eu faço, mas para mim é natural, eu simplesmente vou lá e faço, né? Eu entendo que isso liberta, que isso salva vidas, e cada poema, cada intervenção, eu vejo como ali um resgate de uma pessoa. As pessoas, elas me procuram, elas mandam mensagens, agradecem, são casamentos salvos, são relações reestabelecidas, são pessoas que desistiram de se matar, são pessoas que superaram perdas. Existe também as pessoas que não gostam, né? Não são a maioria, mas existem sim as que reclamam, falam que é depredação, pessoas que às vezes não estão ligadas tanto na questão sentimental, mas sim na questão estética, né? Eu uso as ruas porque eu consigo atingir diferentes pessoas, né? E a rua é um ambiente democrático e as pessoas, elas têm a sensação de que elas estão em um grande livro. Elas não precisam acessar um livro, né? Porque hoje nem todas as pessoas, elas têm esse interesse e nem todas as pessoas, elas têm esse acesso. Então elas se sentem como se elas estivessem dentro de um capítulo de um livro. Eu tenho um foco na vida que é marcar a história. Eu quero ter meu nome na história, assim, como uma pessoa que revolucionou vidas, como uma pessoa que fez a diferença na vida de outros seres humanos. Eu acho que a arte de rua, ela foi negligenciada por anos, mas que daqui a um tempo as pessoas possam ver e perceber o quanto que isso ajudou na formação delas. Assim, eu acho isso o mais importante. Mulheres que encontram na dança o ritmo perfeito para desfazer o sexo frágil. Coreografias que somam estilos, histórias e mostram a força feminina onde quer que ela vá. Essa é a lição que fica de um projeto que empodera as mulheres nas danças urbanas em Belo Horizonte. DJ, solta o som. É no batido de um ritmo histórico de pouco mais de 40 anos que esses pés trazem para a coreografia a realidade que não é só do morro, é do urbano, é do povo, que começou nos Estados Unidos, mas ganhou ginga brasileira. Surgiu do grito do negro e chegou ao branco. O hip hop da paz, da união, da diversão. O tripé que pôs abaixo o ideal de violência, levando para a roda outra guerra, a da brincadeira com os estilos. Homens e mulheres. Mulheres, foi custoso, mas foi. Elas hoje protagonizam, põem marmanjos na plateia para aprender com a agilidade feminina. A mulher traz uma delicadeza que é só dela. E o hip hop traz para a mulher. É inexplicável. Gestos de independência, de força e inteligência. As mulheres que, sendo muitas, encontram no ritmo frenético a alma única e a única voz que pede por respeito. Uma em muitas, muitas em uma. Projeto que há mais de um ano aumenta o público feminino na cena do hip hop em Belo Horizonte e regiões vizinhas. Não só ocupar a rua, mas ocupar centro cultural, ocupar teatro, ocupar a universidade, ocupar tudo quanto é lugar que é do nosso direito, porque nós representamos muito a nossa cidade e a gente luta muito para fazer com que o hip hop seja relevante na sociedade. E se sobra vontade, falta incentivo. Meu, seu, mas principalmente do poder público. Nenhuma novidade em se tratando de arte. Arte no Brasil, ignorada, subestimada. É no ritmo do voluntariado que esse gingado resgata vidas, que alcança jovens nas ruas, para trazer para as ruas jovens com sede de vida. Que largam as armas para o duelo de rimas, sem pretensão de grandes palcos,
Mas é que às vezes até um pequeno espaço falta a essas meninas. Sem dinheiro, sem nada. Conquista integrantes com a força de vontade. Nós tivemos a intenção de trazer um espaço de compartilhamento das mulheres de BH, dos trabalhos que elas têm, das coisas que elas fazem. A gente quer ver vários estilos dançados por várias mulheres diferentes. Diferentes, assim como elas, que de sexo frágil não tem nada. Travam brigas diárias contra o preconceito, para no final arrancar aplausos. Quem dera elas pudessem viver dessa arte, mas aqui no meio de tudo são brasileiras. Mas nunca duvide, afinal, todas são por uma, e uma é por todas. Por hoje é só, mas semana que vem temos um novo encontro. Você pode rever esta e outras edições do Interface no canal da PUC TV no YouTube. Aproveite para deixar seu recado nas nossas redes sociais. Até lá!